E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito dessa sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Ficou alguma coisa de ontem para ser modulado hoje? Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Ficou sim. Ontem, como nós vimos na reportagem, que foi exibida agora há pouco, os ministros entenderam, foi uma decisão por maioria, que incide o imposto sobre produtos industrializados naqueles casos de importação de veículo para uso próprio. Então, a posição que prevaleceu foi a do ministro relator, ministro Marco Aurélio, que foi acompanhado pela maioria dos ministros. E aí, tendo em vista que houve uma mudança de posicionamento no entendimento da Suprema Corte, até porque há julgamentos, julgamentos não no plenário, mas julgamentos que foram realizados perante as turmas aqui do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que esse imposto não incidiria. E na época em que esses julgamentos foram proferidos, foi tomado por base processos que discutiam outro tipo de imposto no que diz respeito ao ICMS. Então, o que se entendeu? Que haveria, então, a possibilidade, já que houve uma mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à incidência desse imposto específico, porque agora o Supremo analisou em especial o IPI, então, os ministros passaram a discutir sobre a possibilidade de modular os efeitos. E quando a gente fala em modulação de efeitos, o que isso significa? Significa que aquela decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, os ministros podem, e é uma previsão prevista na lei, eles podem determinar que os efeitos daquela decisão surjam a partir de um determinado fato. Elas podem retroagir ou elas podem incidir a partir do trânsito em julgado, enfim. Eles vão dizer a partir de que momento aquela decisão passará a valer. Para isso, exige um quórum qualificado, ou seja, é preciso que no mínimo 8 ministros votem nesse sentido. O plenário já teve 6 votos favoráveis à modulação dos efeitos, 2 desses votos foram em menor extensão, no sentido de que essa decisão do Supremo Tribunal Federal não atinja aqueles processos que já estavam em andamento discutindo essas questões, ou seja, aqueles casos em que já houve importação de veículo, não incidiria, então, a incidência do imposto do IPI, conforme decidiu o Supremo, dizendo que vai valer, o IPI ele deve incidir sim. Então, o que os ministros vão discutir hoje é exatamente definir, não vão tratar mais do mérito, mas apenas no que diz respeito aos efeitos dessa decisão. Se as pessoas que já efetuaram importação, se elas serão ou não atingidas por essa decisão da Suprema Corte, que foi tomada em sede de repercussão geral. Gisele, além disso que você acabou de falar, também tem um caso previsto para hoje que envolve agente político, não é? Tem, nós temos um caso, é um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O que se discute é a remuneração do agente político. Para saber se é possível incluir no pagamento dessa remuneração verbas referentes a 13º. Então, o caso em discussão envolve o pagamento de 13º, férias, enfim, relacionados a prefeito e vice-prefeito. Então, a grande discussão aqui é saber se essa remuneração do agente político ela pode englobar exatamente essas outras espécies de verbas remuneratórias. Se esses pagamentos efetivamente que foram efetuados, se eles podem ou não ser consideradas ou subsídio, ou se eles são classificados como outras espécies remuneratórias, ou seja, qual é a natureza jurídica desses pagamentos e se eles são legítimos em face da Constituição Federal. Tá certo, Gisele. A gente volta então no próximo bloco comentar dos outros assuntos, dos outros temas que estão previstos para serem discutidos hoje no STF. Minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta de hoje na sessão do Supremo Tribunal Federal. Gisele, o que mais compõe a pauta hoje? Bom, o segundo item da pauta é um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e trata sobre uma questão relacionada ao direito tributário, sobre a tributação dos entes da federação. O que acontece nesse caso que está sendo discutido? A grande discussão é sobre uma cobrança de IPTU de um imóvel que é da União, mas que está cedido para uso de uma empresa privada que explora uma atividade econômica com fins lucrativos. Então, a grande discussão é saber se nessas situações é possível ou não a tributação, a cobrança do imposto predial territorial urbano. E é nesse recurso extraordinário que está sendo analisado. Inclusive, esse tema também tem repercussão geral reconhecida, então os ministros vão começar a analisar essa temática dentro deste recurso extraordinário. Qual é a regra de tributação em relação aos entes públicos? Existe realmente uma regra diferenciada.
a Constituição Federal, ela estabelece, lá no artigo 150, que é vedado tanto à União, aos estados, ao Distrito Federal e também aos municípios, instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Então, existe aí a figura da imunidade recíproca. Então, em sendo esses imóveis desses entes públicos que eu acabei de mencionar, não poderia, então, haver a tributação. A grande questão aqui é que, embora o imóvel seja da União, ele está sendo utilizado por uma empresa privada com fins lucrativos, utilizado para uma finalidade econômica. Então, inclusive, quando houve o reconhecimento da repercussão geral, né, o próprio ministro Ricardo Lewandowski chegou a mencionar, inclusive, que esse tema ele tem uma relevância econômica, inclusive, porque ele pode afetar diretamente as finanças envolvendo a tributação desse tipo de imposto. Então, é isso que está sendo discutido. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação por hoje. A gente volta semana que vem para discutir, para falar das pautas da sessão plenária de semana que vem. Ok, eu que agradeço e até a próxima semana. Até a próxima.